Nessa aula, vamos ver como que a gente consegue desmontar o nosso componente ali utilizando o User Effect, né? Então, a gente viu como faz para poder renderizar a partir do momento que executa a nossa aplicação. A gente viu também como que a gente consegue escutar uma dependência ali de um estado que foi alterado para que ele dispare ali o nosso User Effect. E agora a gente vai ver como que a gente consegue fazer o quê? Desmontar o nosso componente, né? Que é basicamente restaurar a informação original, né? Então, o User Effect ele tem o quê? Ele tem a particularidade de utilizar o return dentro dele como uma função de callback, né? Onde eu consigo ter aqui uma informação dele executando antes de qualquer disparo de efeitos dentro da nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui um mount e aqui eu vou ter o render executado. Então, vou fazer algumas alterações aqui, só para a gente visualizar o que vai acontecer. Então, vou botar isso aqui para cá, isso para cá, e vou remover esse último botão aqui para a gente. Tá? E a gente vai ter esse cenário aqui. Prontinho. Na hora que a gente executar, vocês podem ver que vai acontecer o quê, né? Ele vai renderizar aqui, ó, o render executado, só que ele não vai ser disparado, por quê, né? Porque aqui dentro eu vou precisar fazer algumas alterações, né? Eu vou criar aqui um handle, então vai ser o const handler click, que vai ser uma função, como a gente já viu antes, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o setValue, que vai ser aqui o nosso count, que vai setar o valor do nosso count, e eu vou colocar aqui um count mais 1. Beleza. E eu vou passar essa informação aqui. Prontinho. Vai alterar, beleza, está funcionando. Aí eu vou passar a mesma coisa para o outro, né? Então, handle click 2, set count 2, e aqui dentro ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor do count 2 e vai fazer o update. Feito isso, o que vai acontecer, né? Eu vou ter ali um e aqui eu vou ter o outro funcionando. Beleza, né? Mas e aí, como que eu faço para poder alterar esse valor, né? Digamos que aqui eu preciso escutar um valor, né? Deixa eu tirar esse object que a gente não vai utilizar mais e eu preciso utilizar um valor. Vou atualizar quem? Esse cara aqui. Mas se eu fizer isso, vocês viram que vai dar o quê? Vai dar um loop infinito na minha aplicação, na hora que eu fizer o disparo dele, e ele pode quebrar, tá? Por quê? Porque se eu colocar aqui o count, eu vou falar para ele, depois que ele desmontar, vamos colocar o count, vamos colocar aqui ele, mais 1. Não vai acontecer nada. Mas se eu colocar ele aqui, a gente sabe que o loop infinito é certeiro, né? Então é bom a gente tomar cuidado, tá? Por quê? Quando a gente coloca essa informação aqui, vamos colocar uma forma mais precisa, né? Vamos colocar em câmera lenta, né? Set timeout e passar aqui a informação do que a gente precisa, né? Então, vamos lá em 2000 milissegundos. Feito isso, em 2000 milissegundos, eu vou passar o que aqui para dentro? O count, que vai ser o valor que eu vou atualizar. Pronto. Alterei. Pronto, alterei. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada, né? Então, vamos dar uma olhada exatamente no que vai acontecer, né? De fato. Quando eu faço isso, ele não altera por quê? Porque eu preciso falar para ele, né, que eu quero atualizar, vai ser o quê? O count 2, por exemplo. Depois que eu disparar o count 1, ele vai alterar o count 2. Ó. Pronto. Ele alterou o count 2. Ele pegou, ó, desmontou, pronto, ele alterou. Mas se eu precisar passar um outro valor aqui para ele, falar, ó, vamos passar aqui o count, que vai ser 0. Vamos deixar ele zerado. Aqui o nosso count 2. E aqui, na hora que a gente for passar o count 2, a gente vai passar aqui, por exemplo, vamos lá, colocar o valor de 1 mesmo nele. Beleza. Alterei. Continuou 0. Beleza. Esse é o comportamento esperado. Por quê? Porque eu coloquei count aqui mesmo. E a gente vai colocar aqui de novo. E na hora que eu alterar, ó, ele vai alterar para 1. Depois ele vai voltar para 0. Por quê? Porque ele vai desmontar o meu componente, né? Então, ele vai rodar o primeiro aqui, ó, um mount. E depois ele vai renderizar de novo, né? Então, eu vou fazer com que ele desmonte, né? Então, eu faço o disparo da minha função, executo o que eu preciso executar e depois eu limpo o meu estado novamente e deixo ele no estado original.
tá? Porque se eu deixar ele sem estar aqui dentro, quando eu for executar, vai ser muito rápido. Então, por isso eu coloco ele dentro do timeout para que a gente consiga visualizar com mais tranquilidade o que está acontecendo aqui dentro, né? Então, vou reduzir aqui. Prontinho. Alterei. Beleza? Aqui, setei para 1, depois voltou para 0, né? Então, se eu colocasse aqui o count mais 1, e aqui eu fizesse as alterações, opa, prontinho, 4. Aí, na hora que eu setasse ali, ó, fosse para 2, aí depois ele voltava para 0. Por quê? Porque eu estou desmontando ali meu componente, tá? Então, é bom utilizar isso para quê, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma validação de token. Eu salvo ele ali no local storage, por exemplo, valido o meu token e depois eu excluo ele. Então eu não tenho a necessidade de deixar ele ali salvo no meu browser. Ou uma chamada no endpoint, né? Então faço uma chamada onde eu preciso fazer um disparo de um evento e eu disparei um evento e em seguida eu disparo um outro evento para poder fazer um update. Então posso utilizar isso aqui também. Então a gente consegue utilizar com bastante praticidade esse nosso mount, né, que pode ser para desmontar um componente ou até mesmo para a gente fazer 2 disparos, né? Então, eu tenho o render executado e depois eu tenho o disparo. Se a gente alterar aqui e ver, eu tenho aqui, ó, um mount e depois eu tenho o render executado. Então, eu limpo primeiro e depois eu populo a informação do que eu preciso renderizar, certo? Espero que vocês tenham entendido como a gente faz aí o unmount ali do componente e nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.